Cara, eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes, então vou tentar essa última vez aqui, vamos ver se vai dar certo. Mas esse vídeo aqui é um vídeo pra dizer pra vocês o quanto da tradição que foi deturpada, né, ao longo da história. Principalmente esses conceitos básicos, que é o conceito de masculino e o conceito de feminino. Isso é tão básico que contos eles exibem a natureza masculina e a natureza feminina de uma forma tão trivial, tão besta que não chega nem a ser um ensinamento, não é o tipo de coisa que tem que ser ensinada, entende? Está no instinto, no âmago de qualquer um, mas às vezes é bom reforçar. Então, cara, eu queria contar pra vocês algum dos contos de Devi Mahatmyam, que é um livro, tá? É um livro ritualístico do hinduísmo, e que vai exibir um pouco pra gente do que é o feminino, principalmente o feminino. Ele é focado no feminino, né? Nas deidades femininas do hindu, por isso que é Devi. Devi se refere a toda a natureza divina do feminino, enquanto Devas, né? Devas são os deuses do lado masculino da coisa. O primeiro conto que eu quero contar pra vocês é o conto do demônio Mahishasura, tá? Então, houve um tempo em que os deuses do hindu, eles estavam... Aliás, tava tudo tranquilo, tudo corria bem, mas o deus Brahma, que é o deus criador do universo, né? Responsável também por todo o renascimento do universo, né? O universo cíclico do hinduísmo, que é o... Ele é responsável pela Maha-yuga, né? Todas as yugas. Então, a Kali Yuga, Treta Yuga, Satya Yuga, todas as yugas são de responsabilidade do deus Brahma, que é o deus criador do universo palpável, né? Ele não é Brahman, o princípio de tudo. Ele é Brahma, deus criador do universo responsável só por isso. Tudo começou quando Brahma, esse deus que eu falei pra vocês, ele deu uma bênção para um demônio chamado Mahishasura, que ele era um demônio com características metamorfóticas. Ele era um demônio que tinha a habilidade de metamorfose. Então ele conseguia se transformar em animais. Ele era mais conhecido como búfalo, um demônio búfalo, porque ele assumia mais essa forma, mas ele conseguia se transformar em qualquer outro animal também. Ele tinha essa habilidade. E Brahma deu para esse demônio a bênção de não ser derrotado por nenhum deus e nenhum humano. E o você nota o gênero da palavra, tá? Então é Deus em masculino e humano também em masculino. Importante, é um detalhe importante isso. Então Mahishasura, com essa bênção, ele consegue dar trabalho para os deuses do hindu. Inclusive ele toma o trono de Indra e ele vai pô, ele dá um trabalhão, cara. Vai haver uma batalha sinistra ali dos deuses e nenhum dos deuses, nenhum dos devas, né? Dos devas vai conseguir impedir Mahishasura, tá? Daí que surge Durgan. Durgan é uma Devi, então ela é uma deusa feminina do hindu e ela é evocada a partir dos Devas. Então os Devas naquela situação se unem, tá? Todos eles se unem, então pega a espada de um, o arco de outro, o tridente de outro e formam a Durgan, que vai ser uma Devi guerreira que está montada, né? Montada num tigre. A Durgan, ela consegue, felizmente, ela consegue derrotar o demônio Mahishasura, né? Cortando a sua cabeça. E é bem legal esse detalhe, né? De que ela corta a cabeça do Mahishasura. Porque isso é um elemento muito comum do hindu e dos contos do hindu. Tem um simbolismo muito forte em decepar decapitar o seu inimigo, decepar a sua cabeça, né? Está presente em vários outros contos, como o conto do próprio Brahma, né? Que inicialmente tem uma cabeça, dá parte do seu corpo para fazer a sua esposa, né?
e acaba criando mais cabeças para si, para vigiar melhor a sua esposa, que fugia dele. E num confronto contra Shiva, ele perde uma de suas cabeças, né? Mas voltando, teve essa batalha da Durgan. Isso eu falei para vocês só para apresentar, tá? Para apresentar a Durgan, porque não conseguiria eu não conseguiria apresentar Kali sem apresentar Durgan, e é por isso que eu conto essa história introdutória, né? Mais pra frente vai haver outra batalha em que Durgan também será evocada, tá? Ela já tinha sido evocada, passa entre aspas, né? Passa a existir a partir dali, e numa outra batalha contra um outro demônio, todos os demônios do hindu representam o que pra nós no ocidente, vamos dizer que seria os 7 pecados capitais, tá? Todos os demônios representam uma característica negativa que um ser humano pode apresentar. Então, você tem o Mahishasura, que eu sinceramente eu não sei o que ele representa, mas talvez tenha a ver com uma indecisão, não sei. Também vai ter o Raktabisha, que vai ser o demônio do próximo combate de Durgan. Mahishasura, ele vai ser representado pelo orgulho. Vocês vão entender o porquê. Aliás, Mahishasura não, Raktabisha. Raktabisha, ele é representado pelo orgulho porque Raktabisha significa nascido do sangue, ou algo do tipo, tá? Que eu me lembre. E por quê? Porque esse demônio tem a habilidade de se multiplicar a cada gota de sangue dele, né, que toca o chão. Então, o que que isso significa? Qual que é o simbolismo aí? O simbolismo do Raktabisha é de que ele representa o ego, porque o ego não poderia ser ferido com feridas superficiais, né, com cortes superficiais. Você não pode ferir o ego de forma superficial, entende? De forma rasa. Isso é um elemento que eu não gosto no hindu, que é esse elemento de dissolução do ego e tal. Pra mim é muito extremo. E eu acho também que não conversa tanto com o hindu, né? O hindu não é uma religião que deveria pregar a dissolução do ego, por exemplo. Eu acho que o hindu está muito mais para o equilíbrio, para equilibrar o que você chama de ego, do que a dissolução total do seu ego. Eu acho que o ego não é algo ruim para você. Inclusive é necessário, né? Um guerreiro não existe se não tiver ego. Mas enfim, na batalha contra Raktabisha, Durgan não é suficiente. Enquanto os Devas já não eram suficientes para Mahishasura, aqui nem Durgan é o suficiente para conter o Raktabisha. E o que acontece é que Durgan, fazendo seus cortes superficiais em Raktabisha, percebe que ele se multiplica cada vez mais. E nessa impotência de conter o poder de Raktabisha, Durgan abre seu terceiro olho e evoca dali a Kali, né? Que é o pior aspecto de Durgan. Então Kali vai representar o que a gente chama de Tamas, que é o lado das trevas, digamos assim. Mas aí é justamente disso que eu quero falar pra vocês, tá? Kali representa o arquétipo do feminino mais puro, entendeu? E isso é dito no hinduísmo. Kali representa o que há de mais cristalino no feminino, que é o quê? Destruição descontrolada, entendeu? Enquanto o homem é destruição controlada, e um exemplo é Shiva. Shiva é o deus da destruição. E Shiva está ligado à ordem, né? Está ligado à ordem das coisas. É justo Shiva quem destrói o universo para que Brahma o construa novamente. E ele faz isso de forma ordenada, ele não faz isso quando ele quer. Mas é legal notar que nessa luta, que é a luta que Kali surge, você entende o, o que é o arquétipo feminino e ela consegue, tá? Ela consegue derrotar o Raktabisha, só que com isso ela acaba entrando num frenesi. A Kali, ela já é um frenesi por si só, tá? Ela é uma máquina de guerra, uma máquina é uma máquina de destruição, né? É o que eu disse, o arquétipo feminino, ela é destruição e desordem. Então, você já pode ter
adivinhado que a Kali também é um dos riscos para o universo, né? Tanto que nessa luta ela derrota Raktabsha da forma mais brutal que tem. Porque para impedir que ele se multiplicasse, né, que as gotas do sangue dele caíssem no chão e formassem mais demônios Raktabsha, a Kali bebe o seu sangue. E existe um simbolismo aí, né? Ela bebe o seu sangue, ela se torna parte do abismo, ela se torna parte do monstro, né? E depois disso, depois de finalizar, ela passa a representar uma ameaça para o universo em si, para toda aquela atmosfera. Então, é daí que Shiva entra, tá? Shiva entra como o arquétipo do masculino. Então, enquanto Kali é destruição e desordem, Shiva é destruição ordenada. Então Shiva, ele entra até com humildade, né? E ele se põe aos pés de Kali. Aqui tem um aspecto meio marianista, mas não vamos por esse lado, tá? Eu vou explicar mais ou menos. Shiva se põe aos pés de Kali e faz com que Kali retorne à consciência. Então você percebe que o aspecto mais destrutivo da mulher, ele ainda assim, teoricamente, consegue ser counterado, né? Consegue ser anulado pelo aspecto mais destrutivo do homem, né? Isso quando o homem, de fato, exerce a sua masculinidade ordenadamente. Mas isso é contrário, esse tipo de coisa, tá? Esse cenário, ele é contrário a tudo o que há de ideia moderna sobre o que é feminino e o que é masculino. A ideia moderna do que é feminino e masculino é o contrário disso. Enquanto o masculino é destruição, desordem e perigo, tá? Porque essa é a ideia popular do que é ser um homem. Ser um homem é ser um agente do caos, não da forma aceleracionista da coisa, né? Não vamos por esse lado, porque esse é outro assunto. Mas de forma moderna, né? Falando nessa linguagem contemporânea, ser homem é ser violento, é ser destrutivo, ser desordenado. Tanto que você tem exemplo do. Você tem arquétipos até nos desenhos animados, né? É claro, porque as crianças elas vão ser as primeiras vítimas mesmo. Então, você tem arquétipos do que é o homem. Ah, o homem é esse cara burro aqui, todo forte e ignorante. Enquanto a mulher é a sábia, ela é calmaria, ela é ordem, ela é tudo, entendeu? Ela é tudo, é literalmente tudo. Esse é o elemento mariano que a gente vive, né? Genocêntrico mariano. Você percebe o quanto isso está deturpado quando você enxerga que no cristianismo, aliás, até mesmo no hinduísmo, tá? O hinduísmo ele não tá à parte disso. Inclusive o conceito de Devi é justamente esse, que é o de grande mãe, tá? Então, existe uma forçação de dizer que todas as mulheres têm uma espécie de vocação à maternidade, né? Elas nasceram para cuidar. Quando na verdade, cara, a ordem em si, a calmaria, esse aspecto de zen, né, digamos assim, tudo isso é elemento masculino. O elemento feminino é totalmente o contrário, cara. O elemento feminino é o que a gente chama de imprudente. Hoje forçam muito a barra com isso. Principalmente, né, claro, por conta da religião cristã, né, o cristianismo. Aliás, todas as religiões abraâmicas eu acho que entram nesse balaio, porque todas elas deram espaço para que isso acontecesse, né? Você tem o cristianismo com o próprio Deus nascendo de quem? De uma virgem. Você tem, é, você tem no hindu o conceito de Devi e da grande mãe, né? Inclusive até uma vertente tradicional que são os Shaktistas, em que eles acreditam mesmo que o princípio de tudo, né? O que no neoplatonismo vai ser dito como o monada, o princípio de tudo é a natureza feminina, cara. Então, essa história de manginismo,
Isso é antes de Cristo. Isso tá além do que você entende. Isso tá além da sua compreensão de tempo. Isso já existe há muito tempo. Por exemplo, a história do Brahma que eu contei pra vocês e que eu tinha dito sobre decapitação e o simbolismo da decapitação no hinduísmo e o porquê do Brahma ter feito, né? Do porquê do Brahma ter feito mais cabeças. Era o seguinte, o Brahma, ele foi o primeiro Mangina do mundo, tá? Ele foi o primeiro Beta do mundo. O Deus criador do universo, responsável pelo ciclo do hindu, tá? Pelo ciclo do hinduísmo, e que vive 100 anos de Brahma, que são mais ou menos 400 bilhões de anos. 400 bilhões de anos dá um pouco menos do que 100 anos de Brahma, tá? Porque um dia de Brahma dá 4 bilhões de anos. Então, 100 dias dão 400 bilhões. Então, dá um tempinho aí, tá? Dá um tempinho a mais. Esse cara, ele foi o primeiro Mangina do mundo, tá? Porque ele criou a esposa dele a partir do seu corpo. Ele se mutilou para isso. E além disso, a mulher dele não queria ele. A mulher dele não gostava dele. Mesmo que o nascimento dela, aliás, né? Mesmo que o sacrifício, aliás, é isso. Mesmo que o nascimento dela seja seja o motivo do seu sacrifício. Ainda assim, Brahma não teve chances, né? Posteriormente ele teve chances, mas inicialmente ele não era a escolha da mulher dele, que era Saravasti. Saravasti. Brahma não era a escolha da mulher a qual ele criou para ser a sua mulher. Ele se apaixonou por ela. Saravasti não olhava ele com bons olhos e fugia dele, e por isso ele criou as outras cabeças, para que ele olhasse ela. Entende, cara? Então, até mesmo no tradicionalismo, você encontra lapsos de que já estava havendo uma dissolução do que era tradicional. Fazendo esse mesmo anacronismo, a gente chega na conclusão de que Kalima, né? Foi a primeira femme fatale, né? Acho que tem Kali, tem Lilith também. Essas são as que eu consigo lembrar agora. Mas é interessante observar como é que o presente conversa com o passado, né, meu? Isso me lembra um pouco do tema que o Coruja abordou no vídeo. Poxa, talvez seja o melhor vídeo do Coruja. E eu não sei se ele tá disponível no YouTube, talvez tenha virado Lost Media, né? Porque o Coruja, ele perdeu uns 2 canais por aí. Mas é o vídeo da Rochelle, sobre quem de fato é o vilão de Todo Mundo Odeia o Chris, e era a Rochelle, né? A Rochelle é o grande vilão de Todo Mundo Odeia o Chris. E o melhor, cara, vou dizer o melhor pra você. A Rochelle, assim como Kali, é a melhor das interpretações do que é o feminino. O feminino é exatamente aquilo, cara. O feminino é exatamente aquilo. A Rochelle, ela, de forma descontrolada, né, libera sua raiva em quem tiver na frente, algo que dizem que são os homens quem fazem, né? Inclusive, existe mulher que tá mais segura. Como é que é? Mulher tá mais segura ao lado de um urso na floresta do que ao lado de um homem, né? Porque o homem é um potencial. Ele é um potencial tudo de ruim. Mas é interessante observar como que a Rochelle. A Rochelle é a única causadora de problemas em Todo Mundo Odeia o Chris, né? E esse é um vídeo bem legal do canal do Coruja. Agora eu me lembrei, mas vamos voltar aqui, vamos voltar pro tópico. Então é isso. Tradicionalmente, a energia feminina, né? É o que dizem de. É o que antes falavam sobre polos, né? Ah, você está no polo feminino, você está no polo masculino. Até as pessoas da androsfera, que são pessoas que consomem esse conteúdo que você está consumindo agora, que você talvez não saiba, né, que esse é o nome, androsfera. Agora que você sabe, você talvez tenha um pouco mais de interesse, ou não. Mas até
até as pessoas da androsfera, elas são ignorantes nesse sentido. Elas acham que o polo feminino é o polo de submissão, cara. E o polo masculino é o polo dominante, quando na verdade é o contrário. Os homens, eles são naturalmente submissos, em certa medida. E as mulheres são o contrário disso. Elas cultuam muito mais esse tipo de esse tipo de dominância, entendeu? Isso inclusive é parafilia. É parafilia de muitas mulheres, cara. Essa história de dominância e tal, até chega a dar problema sexualmente, né? Com BSDM, esse tipo de coisa. Esse é o tipo de pornografia mais consumido pelas mulheres. Tem livro, né, também. Ah, o boi leiteiro de não sei o quê. Ah, o cafetão de não sei o que lá, cara. Enquanto os homens, eles estão também mais nesse polo submisso, tá? Você pode notar que ideologia de homem, cara, ideologia de homem não tá voltada pra liberdade. Não, ideologia de homem tá voltada à hierarquia. O homem precisa dessa ordem, precisa de hierarquia e submissão. Não que ele seja o submisso, mas o que eles dizem de polo feminino e polo masculino tá completamente errado nesse sentido. Não é submisso, né? Eu reforcei, mas não é isso. Não é submissão. É só ordem, é só hierarquia das coisas. É isso. E os homens precisam disso, enquanto as mulheres fazem da forma desordenada. Por isso que elas vão mais para ideologias de libertinagem, né? Elas vão mais para marxismo. É difícil você enxergar uma mulher numa ideologia de hierarquia, um fascismo. Não casa. E se mostrar pra mim, eu vou duvidar, vou falar que é falso. Eu acho que é isso, eu acho que eu já falei o suficiente aqui. E até o próximo vídeo.